Para começar, basta imaginar imensas ruínas de pedra, que antes eram o centro vibrante do mundo, hoje totalmente engolidas por florestas densas. Ou estátuas gigantescas descansando em total silêncio, no fundo do mar. É de arrepiar, não é? Pois é, o passado está cheio de ecos. Hoje, a nossa exploração vai mergulhar fundo nos grandes impérios que simplesmente desapareceram na neblina do tempo. E aí surge aquela pergunta que tira o sono dos historiadores há séculos. A gente conhece muito bem o fim de certas eras, a queda colossal do Império Romano, os últimos dias dos faraós no Egito. Tudo isso tem documento, está muito bem registrado. Mas existe uma realidade bem mais assustadora. Milhares de culturas extremamente avançadas, cheias de tecnologia e com populações gigantes simplesmente evaporaram. Sumiram sem deixar bilhete. Então, bora mergulhar nisso. Nosso papel aqui nesta análise é agir como verdadeiros detetives de arquivos mortos da antiguidade. Juntar peças, cruzar dados científicos modernos com pistas do meio ambiente e tentar desvendar de vez esse quebra-cabeça. Introdução. Ecos do silêncio. Os maias, engenheiros do milho. Nossa primeira parada é no meio das selvas do México e da América Central, com a civilização maia. Eles são super famosos pela astronomia fantástica, pelas pirâmides absurdas tipo o Chichén Itzá, mas a verdadeira mágica deles estava na mesa. A grande sacada foi a nixtamalização. Eles não se limitavam a simplesmente plantar milho. Eles ferviam e amoleciam os grãos numa solução exata, que liberava um monte de nutrientes que o corpo humano jamais absorveria sozinho. Isso transformou o milho num combustível superpotente, que financiou o crescimento fenomenal de toda a sociedade deles. Aí que está o ponto crucial. Como é que uma galera tão genial entra num colapso catastrófico ali pelo ano 900 depois de Cristo? Bom, não foi da noite para o dia. Foi uma verdadeira reação em cadeia. Os pesquisadores apontam para secas terríveis e prolongadas, mas os próprios maias podem ter dado um tiro no pé com um desmatamento muito agressivo para expandir as cidades, acabando com a força do solo. Faltou comida, começaram as guerras violentas entre as cidades e estados. E detalhe importantíssimo, tudo isso rolou muito antes de qualquer europeu cruzar o oceano. A colonização foi só o golpe final no império que já estava em frangalhos. O reino de Punt, o reino invisível. Mudando de continente, a gente esbarra num baita fantasma geográfico, o reino de Punt. Ao contrário dos maias, que deixaram templos colossais, Punt é invisível. O que sabemos sobre eles vem quase que 100% das anotações dos antigos egípcios, e isso cria um paradoxo maluco. De um lado, os textos egípcios falam de um parceiro comercial incrível, riquíssimo, que exportava artigos de luxo, tipo incenso, mirra, marfim e até babuínos vivos para rituais. Só que do outro lado, na arqueologia real, por milênios, ninguém nunca achou uma única ruína ou a menor pista no mapa para dizer, com certeza, onde Punt ficava. E é aqui que a investigação ganha contornos de ficção científica, porque a resposta não saiu da areia do deserto, mas sim do dente de um macaco. Lá por 2500 a.C., os egípcios registraram essas trocas comerciais. Milênios depois, arqueólogos acharam crânios mumificados de babuínos na antiga cidade de Tebas. Corta para o presente, cientistas pegaram esses crânios guardados no Museu Britânico e fizeram análises químicas supermodernas, buscando isótopos específicos nos dentes para rastrear exatamente o solo onde esses animais nasceram e cresceram. O resultado foi simplesmente espetacular. A química bateu o martelo e confirmou que a infância desses babuínos definitivamente não foi no Egito. A assinatura atômica deu um match perfeito com a costa do continente africano. Graças a essa dedução brilhante, o fantasma finalmente ganhou endereço. Hoje sabemos que Punt ficava naquela região ali, entre a Eritreia, a Etiópia e a Somália. Um mistério de milênios resolvido através da biologia. Rapa Nui, isolamento e esgotamento. Agora a viagem é para o coração do Oceano Pacífico. Rapa Nui, mundialmente conhecida como a Ilha de Páscoa. O povo polinésio que construiu a vida lá enfrentou o que a gente pode chamar de modo extremo de sobrevivência. Tem um número que assusta muito: 2.000 quilômetros. Essa é a distância monumental até a ilha habitada mais próxima. Chegar lá no meio de um oceano infinito já foi uma genialidade náutica sem tamanho. Mas sobreviver e erguer uma cultura num ambiente completamente fechado, sem nenhuma rota de fuga fácil, foi um desafio épico de resistência humana. E isso traz à tona um detalhe que explode a cabeça de muita gente. Todo mundo conhece os moais, não é? Aquelas cabeças gigantes de pedra vulcânica espalhadas pela ilha. O que muita gente ainda não sabe é que essas peças impressionantes têm corpos inteiros. Muitos estão enterrados fundo no chão, esculpidos num esforço colossal de engenharia para homenagear e cultuar os ancestrais. No começo, esse esforço coletivo deu super certo.
Estima-se que Rapa Nui chegou a bater a marca de 15 mil habitantes, o que é um absurdo, de cair o queixo mesmo, considerando o tamanho minúsculo do território e o clima totalmente inóspito. Os ventos fortíssimos varriam as sementes e a falta de chuva transformava a agricultura num verdadeiro pesadelo diário. Só que a matemática do isolamento não perdoa. Se não há de onde importar, consumir demais é fatal. Muito antes dos navios europeus despontarem no horizonte em 1722, a civilização entrou numa espiral de colapso horrível. O desmatamento zerou os recursos naturais da ilha. Sem madeira e sem solo, vieram ciclos inevitáveis de fome. O desespero virou guerras civis sangrentas pela sobrevivência e os registros apontam que o negócio ficou tão feio que pode ter culminado na prática do canibalismo, o triste fim de uma era de ouro. O enigma se espalha. Mas se engana quem acha que essas quedas abruptas foram azar de um ou outro povo. É um padrão global bem perturbador. Uma rápida volta ao mundo confirma a nossa fragilidade diante da natureza. O vasto Vale do Indo, entre a Índia e o Paquistão, ruiu quando as monções mudaram de forma drástica e secaram os rios. No Egito, a metrópole portuária de Túnez foi literalmente engolida pelo mar depois de tsunamis e terremotos. Lá nos Estados Unidos, Cahokia, a metrópole dos Grandes Montes, cedeu sob o peso de inundações gigantescas ou pela exploração massiva de recursos. E os Olmecas, os pioneiros da Mesoamérica, viram seu império apagar em meio a secas extremas e erupções vulcânicas. A natureza sempre impôs a última palavra. Reflexão sobre o passado. Quando a gente observa o sumiço de todas essas metrópoles da antiguidade, uma coisa fica muito clara. Os registros arqueológicos não são apenas depósitos de pedras velhas. O mistério em torno do desaparecimento deles nos faz refletir diretamente sobre o presente, sobre a fragilidade da vida humana e da própria sociedade que construímos hoje. Não importa a maravilha nutricional dos maias ou a resiliência absurda de Rapa Nui, a complexidade por si só não garante a imortalidade. É exatamente por isso que o trabalho de preservar e entender o legado científico e artístico dos nossos antepassados tem um valor inestimável. Não é só uma questão de olhar para o passado. Essas culturas funcionam como verdadeiros manuais do que pode dar errado no nosso sistema operacional civilizatório. E essas lições foram deixadas no subsolo para o nosso próprio aprendizado. E assim, a gente fecha essa exploração com uma dúvida que ecoa na cabeça. Nós vimos os grandes senhores do comércio virarem fumaça e os gigantes da arquitetura do mundo antigo caírem em total silêncio. Diante disso tudo, enquanto as nossas metrópoles de vidro e aço continuam crescendo a todo vapor, o que exatamente vai garantir que a nossa sociedade não se torne apenas mais um enigma sem resposta para os arqueólogos do futuro? Fica a reflexão. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise em profundidade com a gente e até a próxima.